Olá, como você está? Tudo bem? Alegria de poder encontrá-lo aqui, nesse momento de espiritualidade que, com muito carinho, eu procuro transmitir a você reflexões que nos ajudam em nossa caminhada como cristãos. Hoje, refletir sobre o seguimento a Jesus Cristo. É uma questão muito particular de cada um, a forma de seguir, de se dedicar, mas acredito que seja importante para o seu crescimento, para a sua elevação espiritual, avaliar o caminho e a conduta do dia a dia neste processo. Lembro a vocês que uma multidão rondava Jesus, mas apenas 12 seguiam ele. 5.000 homens mataram a sua fome, fora as mulheres e crianças, com o milagre da multiplicação dos pães. Mas poucos se alimentavam da palavra de Deus. Chegou certo momento em que Jesus ia como que apertando as pessoas para que elas pudessem perceber que não era somente o pão ou então um milagre a ser feito, mas sim ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Lá em Mateus está escrito: pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Há uma diferença entre ser fã ou então ser discípulo de Jesus Cristo. E essa diferença é que determina quem somos em Cristo. O fã conhece o seu ídolo, admira o trabalho realizado, acompanha suas obras, ainda que de longe, porém, não tem participação nelas. Ele compra sua música, vai a shows, segue nas redes sociais e se por acaso seu astro não fizer coisas novas, ele simplesmente esquece. Um discípulo reconhece o seu mestre, ajuda-o em seu ministério, participa da grande comissão e tem parte no corpo de Cristo. Não esqueçamos que a nossa igreja, nós somos os membros desse corpo que é a igreja e a cabeça invisível é o Cristo nosso Senhor. Mas voltando ao tema, o discípulo, ele é como uma ovelha que é chamada pelo nome e conhece o seu pastor. Já o fã de um astro pop, por exemplo, ouve as batidas da música através das caixas do som. O discípulo não. O discípulo de Jesus Cristo reclina sua cabeça, ouve as batidas do coração do Mestre. O fã já se suja ao enfrentar um gramado lamacento de um estádio, onde o seu ídolo vai fazer o show. Já o discípulo do nosso Mestre, ele tem os seus pés lavados pelo próprio Messias, e assim terá parte com ele. O fã, por muitas vezes, é suportado. O discípulo, independente das suas falhas, é amado. O fã é um simples admirador. O discípulo é um eterno filho de Deus. Por fim, mas não menos importante, o fã, ele procura ter um ídolo. O discípulo, ele tem Jesus Cristo em seu coração. Cada um de nós tem uma escolha a fazer. E não depende dos nossos pais, do padre ou do amigo. A decisão é particular e é sua. Claro que muitos auxiliam, orientam, mas a sua decisão é individual. Jesus nos diz em Mateus: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos refletir agora sobre a vida de Jesus. A primeira fase do ministério de Jesus na Galileia foi um sucesso. Logo que expulsou aquele demônio na sinagoga de Cafarnaum, a sua fama se espalhou por toda a região. São lugares muito próximos de onde o Senhor também fez o sermão das bem-aventuranças, onde ele multiplicou os pães, onde ele promoveu a pesca milagrosa, onde ele chamou os discípulos.
onde fez as curas, sinais, prodígios. Ele tinha muita fama e também muitos fãs. Mas sua mensagem e missão não resumiam-se em resolver os problemas do aqui, do agora. Logo, Cristo percebeu que o reino de Deus não poderia ser instaurado com admiradores. O fã, no fundo, ele é um fanático. Eles não querem, ou então não queriam ouvir o Messias divino. Queriam apenas um ídolo humano que resolvesse os problemas econômicos, sociais e políticos daquela região. Jesus tinha uma missão maior que incluía a cruz, o amor, a doação, a salvação do mundo inteiro. Por isso, ele não escolheu fãs, escolheu seguidores da sua palavra. Ele escolheu discípulos, apaixonados pela causa maior. Quando as suas palavras começaram a falar de cruz ao invés de luz, de pão da vida ao invés de pão da terra, os fãs foram embora. A multidão sumiu. Ele reuniu seu grupo mais íntimo de amigos e disse: "Vocês também querem ir embora?" Pedro tomou a palavra e disse: "A quem iremos, Senhor? Somente Tu tens palavras de vida eterna." Olha que resposta deu Pedro a Jesus. Eis aí o verdadeiro discípulo, aquele que vê para além do horizonte as palavras de vida eterna, aquelas que Jesus trouxe para nós. Onde estavam os fãs na hora da cruz? Eles desapareceram? Talvez foram eles que gritaram: "Crucifica-o, crucifica-o!" Ou então, durante o Calvário, apedrejaram o Messias? Muitos querem somente consumir os seus ídolos. E infelizmente hoje você sabe muito bem disso. Há muitos fãs de Jesus, mas que querem milagres, sucesso em sua carreira, querem dinheiro, querem fortunas. São aqueles fãs que não param no caminho, mas trocam de ídolos ao longo da sua vida. Como aqueles que também trocam de religião, não deixam a religião católica, por exemplo, acreditando que numa outra igreja, seita ou ideologia, vão encontrar a verdade. A fé está dentro de cada um de nós. É esta fé que pode nos transformarmos a sermos discípulos serenos, concisos, discípulos apaixonados pela causa. Os fãs já são fanáticos. Eles não perdoam, eles não querem nem saber do outro, mas sim tirar um proveito para si mesmo. E aí eu questiono você, e você? Como você segue a Jesus Cristo? Você realmente tem uma vida íntima com o Mestre? Você procura ouvi-lo na palavra de Deus? Ou você é como um fã que o admira, apenas lembra dele nas suas necessidades, participando de um batizado, de uma missa de 7º dia, de um casamento e nada mais? Se nós estamos dispostos a elevarmos espiritualmente o nosso caminho em Jesus Cristo, é necessário abraçar essa causa, não somente lendo a palavra, mas transformando toda ela em obra, para que outras pessoas encontrem nosso Senhor e o seu reino de amor. Meu irmão e minha irmã, essa reflexão eu espero que tenha ajudado você para o seu caminhar, a sua vida espiritual. Procure se aproximar mais do Senhor Jesus Cristo. E olha, uma dica: se você quer ler a palavra de Deus, comece a ler os evangelhos, Lucas, Mateus, Marcos, João, e depois as cartas. São várias cartas que dão continuidade no Novo Testamento. Depois sim, você pega o Antigo Testamento
fazendo uma leitura, se for possível. Mas entenda, Jesus é o nosso mestre e é a Ele que devemos seguir. Paz e bem, força!